Fechou? Tá aparecendo aqui, ó. Então começa com a seguinte definição. Ó. Dado A diferente de 1 no intervalo dos positivos, A diferente de 1 no intervalo dos positivos, a função exponencial de base A exponencial de base A é a função denotada por XP índice A, tá bom? Isto é, ela é uma função XP índice A vai de R em 0 mais infinito, tá? Isso vai daqui para cá, dada por exponencial de base A aplicada em x é A elevado a x, qualquer que seja x real, tá? Então isso é a chamada função exponencial de base A. É a função que leva x em A elevado a x, tá certo? Para todo x real. Então daí você tem primeiro a exponencial de base A em x, tá? que é A elevado a x, isso é positivo, qualquer que seja x real, tá? E a exponencial de base A em x, nós já sabemos quem é A elevado a x. A elevado a x é a exponencial de x ln de A, qualquer que seja x real. Logo aqui eu tenho a composição de duas funções diferenciáveis, que é a exponencial composta com a função linear, uma função afim. Função afim, que no caso aqui é uma função linear, logaritmo de A vezes x. Então logo, a função exponencial de base A, ela é diferenciável pela regra da cadeia. Ela é diferenciável e quem é a derivada da função exponencial de base A em x? É a derivada disso aqui em x, que dá E elevado a x ln de A vezes a derivada de x ln de A em relação a x, que dá ln de A. Ou seja, isso aqui é igual a quê? A A elevado a x ln de A, né? Qualquer que seja o x real. Tá? E derivada, tá? Derivada, esqueci. Derivada, eu vou calculando a derivada. Então, tá bom? Diferenciado. Tá? Assim, você tem o seguinte, ó. Tá? Assim, você tem a seguinte coisa. A derivada, tá? A derivada, ela é positiva para se o A a derivada é sempre positiva assim, tá certo? Para A maior do que 1, assim, para A maior do que 1, a derivada da exponencial de base A em x é positivo, qualquer que seja o x real. Por quê? Porque se o A é maior do que 1, o logaritmo natural de A é positivo.
Então, quando você olha para a derivada, como a elevado a x é ser positivo, então isso aqui fica positivo para todo x real. E para a entre 0 e 1, se o a está entre 0 e 1, a derivada da exponencial em x é negativo, qualquer que seja x real. Por quê? Porque fica a elevado a x, que é positivo, com a entre 0 e 1, logaritmo natural de a é negativo. Tá certo? Logo, a exponencial de base a, ela é o quê? Ela é estritamente crescente em R, se o a é maior do que 1, e é estritamente decrescente em R, se o a está entre 0 e 1. Certo? Além disso, por vários caminhos, inclusive, olhando para cá, para a derivada, né? Olhando para cá, para a derivada, a exponencial de base A de classe é infinita, ela tem todas as derivadas. Porque eu continuo com esse processo. Isso aqui, a elevado a x é diferenciável, vezes uma constante não diferenciável. Então, eu tenho todas as derivadas da exponencial de base A, ou seja, a exponencial de base A, ela é de classe C infinito, com quem é a derivada segunda da exponencial de base A? Derivada de A elevado a x, a elevado a x é ln de A. Então, quando eu derivo isso aqui uma segunda vez, tá? Quer dizer, eu derivei a exponencial de base A, dá isso aqui. Aí, melhor dizendo, a derivada da derivada, que é a derivada segunda, dá a elevado a x vezes o quê? O quadrado de ln de A. Que é claramente o quê? Positivo, qualquer que seja o x real. Logo, a exponencial derivada da exponencial de base A em x, né? Derivada segunda da exponencial de base A em x. Logo, não importa como seja o A diferente de 1 em R, a função de exponencial de base A, logo, a função exponencial de base A, ela é estritamente convexa no seu domínio, que é tá, o seu domínio é. Então, ela é uma função, dependendo da posição do A nos positivos, ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Mas ela é o quê? Tá certo? Ela é sempre estritamente convexa. Não importa se o A é maior do que 1, se o A é menor do que 1, no intervalo dos positivos. Agora tem outras coisas a observar. Adicionalmente, você tem o seguinte: quem é o limite de A elevado a x, ou seja, da exponencial de base A, com x tendendo a mais infinito. Adicionalmente, para A maior do que 1, quem é esse limite? Isso aqui é limite com x tendendo a mais infinito de A elevado a x ln de A. Quando o A é maior do que 1, ln de A é positivo, com x tendendo a mais infinito, x ln de A tende a mais infinito, e o limite da exponencial do que tende a mais infinito tende a mais infinito. E o limite
com x tendendo a menos infinito de a elevado a x, é o limite com x tendendo a menos infinito, mesma expressão, só que quando o x tendendo a menos infinito, o argumento da exponencial tende a menos infinito, isso aqui tende a zero, valores positivos. E agora para entre 0 e 1, para entre 0 e 1, é o contrário. Quem é o limite de a elevado a x com x tendendo a mais infinito? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de a elevado a x ln de a. Tá? Que é igual a vamos ver. Agora aqui é o contrário, porque se o A está entre 0 e 1, ln de A é negativo. Com x tendendo a mais infinito, x ln de A tende a menos infinito, a exponencial do que tende a menos infinito tende a zero, com valores positivos. E agora, quem é o limite com x tendendo a menos infinito de a elevado a x? Isso é o limite com x tendendo a menos infinito de a elevado a x ln de A. De novo, o A entre 0 e n de 1, ln de A é negativo, com x tendendo a menos infinito, isso tende a mais infinito, de forma que a exponencial tende a mais infinito. Então, com essas informações em mente, você tem o seguinte, tá certo? Logo, não tem a vírgula não. Então, deste modo, você tem o seguinte, a exponencial de base A, ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, a exponencial de base A, ela é injetiva, que ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Só que quando você olha, aqui por favor, a imagem de R pela exponencial é um intervalo, é um subintervalo desse conjunto. O conjunto dos positivos, porque a exponencial é contínua, uma vez que ela é diferenciável. Tá? A exponencial é claramente contínua. Então a imagem de R é o subintervalo daqui. Mas é um intervalo, que é uma função contínua, leva intervalo em intervalo. Mas é um intervalo que contém aqui um número positivo tão grande quanto eu queira e um número tão próximo de zero quanto eu queira. Então não tem outro. Quem é esse intervalo? Tem que ser o próprio intervalo. Ou seja, a imagem dessa função é a exponencial injetiva e a imagem da exponencial de base A é é o seu contradomínio. Ou seja, ela é o quê? Sobrejetiva. A exponencial de base A, ela é sobrejetiva. Portanto, ela é bijetiva. E quem é bijetiva é invertida. Essa função ela tem inversa. Tá? E seu gráfico, como é o seu gráfico? Bem, há duas situações a analisar, tá? O A maior do que 1 e o A entre 0 e 1. A exponencial de base A no zero é 1, né? Porque vai ficar A elevado a zero, que dá 1. Tá? Então, daí, vou colocar até aqui, ó, mais uma. A exponencial de base A no zero, quem é? É A elevado a zero, que dá 1. Então, você tem isso, tem isso, tem isso. Então, ela sempre passa por aqui, por esse ponto. Agora, veja. Vou colocar aqui. Se o A é maior do que 1, ela é estritamente crescente, estritamente convexa
limite dá zero em menos infinito, limite dá mais infinito, então ela tem que ser assim. Tá? Isso aqui é a exponencial de base A para A maior do que 1. E seu gráfico aqui, ela é estritamente decrescente, tá? Tende a zero em mais infinito, tende a menos infinito tende a mais infinito em menos infinito, tá aqui, ó, e é estritamente convexa também. Então, o seu gráfico tem que ser assim. É mais cômodo desenhar começando daqui. Tá? Isso aqui é o gráfico de quem? Da exponencial de base A para A entre 0 e 1. Em qualquer caso, ela é invertível. E não esqueça da aula passada que a exponencial de base A da soma é a soma das exponenciais de base A. Uma vez que dado A diferente de 1 no intervalo 0 mais infinito, nós sabemos que A elevado a x mais y é A elevado a x vezes A elevado a y, certo? A elevado a x menos y é A elevado a x dividido por A elevado a y, e A elevado a x elevado a y é A elevado a xy, quaisquer que sejam x e y reais. Bom, antes de continuar com mais coisas, veja o seguinte, tá? Então você tem essa derivada, e se você tem a derivada dessa forma, você então tem o seguinte, vamos lá. Mantendo essa informação aí, vamos lá. Se eu tenho f de x igual a 10 elevado a x3 menos 4x mais 1, eu pergunto, quem é a derivada da f em x? Isso aqui é a exponencial de base 10, a função exponencial de base, aqui é a exponencial de base 10 composta com x3 menos 4x mais 1. Então, direto, quem é a derivada disso aqui? Quem é a derivada de f em x? Diga aí de novo. 10 elevado a quê? x3 menos 4x mais 1. Muito bem. Vezes ln de 10. Isso aqui é a derivada da exponencial de base 10 aplicada na função polinomial. Vezes a derivada da função polinomial. Que dá quanto? 3x2 menos 4. Para todo x no domínio. Tá? Entendido? Entendido. Outra coisa. Eu pergunto para você. Dado A diferente de 1 nos positivos, observe, a função exponencial de base A é para A positivo diferente de 1. Porque se for A igual a 1, não tem nada, essa função é constante. Ela é constante igual a 1. 1 elevado a qualquer número real é 1. Perdão. Exato. 1 elevado a qualquer número real dá 1. Tá? Dá 1. Em um erro. Então, a função constante, o que é que eu vou atrás? Tá? O interessante é quando A é diferente de 1. Então, dado A diferente de 1, eu te pergunto, quem é a integral de A elevado a x dx? Uma vez que a derivada de A elevado a x em relação a x é A elevado a x ln de A.
Então, faça o cálculo inverso e me diga qual é a função cuja derivada dá A elevado a x. Qual é? Para eu ter a integral indefinida? A x vezes L de A. A x vezes L de A. A derivada de A elevado a x é ln de A, dá isso aí? Dá A elevado a x? Pense o contrário. Exatamente. A elevado a x sobre exatamente o que você falou. Essa é a integral. Tá? A elevado a x é ln de A. E a derivada disso, quem é? É A elevado a x. Porque isso aqui é a constante, ó. Você tem que pensar o contrário, é a operação inversa. É a operação inversa. Portanto, quem é a integral? Portanto, quem é a integral de x2 vezes 5 elevado a x3 menos 4. Integral em x. Por exemplo, integral dessa função. x2 vezes 5 elevado. Então, faz a mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Qual é? Que funcionará igual a x3 menos 4. Com isso, quem é du? 3x2 dx. Tá? Certo? E aí, para dar certo, eu escrevo essa integral como sendo que integral de 1/3 de 5 elevado a x2 menos 4. x2 menos 4, não, perdão. x3 menos 4 vezes o quê? 3x2 dx. Aí aqui eu tenho o u, enquanto aqui eu tenho du. E essa integral, portanto, é integral de 1/3 de, 5 elevado a u, integral em. Então, isso dá claramente o quê? 1/3 de 5 elevado a u sobre logaritmo natural de 5, mais uma constante, que dá o quê? Que dá 1/3 de quem? De 5 elevado a x3 menos 4 sobre logaritmo natural de 5, mais uma constante. Pronto, daí a integral, tá? Agora, vamos progredir. Então, você já tem gráfico da exponencial. Tá? Só uma observação, ó. Nós sabemos de aulas passadas, que essa equação aqui, ó, não tem solução em R. Porque a exponencial, o gráfico da exponencial não intersecta a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Agora, para alguns valores de A, isso aqui tem solução. Tá? A exponencial de base A, dependendo do A, pode intersectar. E essa equação, ela tem um modo, existe uma função, inclusive eu já gravei uns vídeos sobre isso, tem uma funçãozinha especial que te ajuda a resolver essa equação, que é a função W de Lambert, que tem a ver com a exponencial. Mas isso fica para, se eu conseguir, nas aulas futuras, eu faço menção a isso, tá? Bem. Então, deixa eu apagar aqui. Bem. Agora, ó, resgatando um caso que eu já dei, um fato já demonstrado. Essa função, ela é invertível. A diferente de 1, ela é uma função, diga. A diferente de 1, ela é uma função invertível.
certo se montar a máquina lá? Ah, deu, cara. Deu, ó. De primeira. Graças a Deus, os caras entregaram tudo, com os cabos, com tudo. Preste direito. Nenhum defeito, graças a Deus. Tá? Agora, definição, ó. Continuando aqui, ó. Definição. Essa função não é invertível, né? Então, isso dá origem à seguinte definição. Dado A diferente de 1 no intervalo dos positivos, a função inversa, ótimo, tá? Estou comendo as letras, né? A função inversa da função exponencial de base A, que é essa função que foi definida aqui, ela é denominada função logarítmica de base A, sendo denotada por isso aqui, ó, log na base A. E como ela é a inversa da exponencial de base A, é evidente que ela vai de onde para onde? Log na base A, vai de onde para onde? Ela vai do intervalo 0 mais infinito, aonde? Tá? Tem um erro aqui, eu sempre esqueço. Logaritmo não tem acento, mas logarítmica tem, né? As coisas do português, tá? E eu esqueço muitas vezes de botar esse acento. Então, quando eu deixar de botar o acento assim, me corrija. Tá? Entendeu? Então, dado A diferente de 1, a função inversa da função exponencial de base A é denominada função logarítmica de base A. Então, daí, como ela é inversa, tem as propriedades naturais, eu digo assim, naturais, as propriedades canônicas, oriundas da inversa. Tá? É que o log na base A de quem? Da exponencial de base A em x, e sempre que possível, eu não vou usar isso aqui não. Vou escrever logo o que ela é. O log na base A de quem? De A elevado a x, que é a inversa, né? É quem? É x. Qualquer que seja o x real. Outra. A exponencial de base A aplicado no log na base A em x, isto é, A elevado a quem? Ao log de x na base A. Isso é o quê? Isso é x, qualquer que seja x positivo. Tá? Porque é a inversa, é a inversa, qualquer que seja x positivo. Segundo, terceiro, né? Dados x positivo e y real, né? Sintetizando essas duas numa só. O y é o quê? É o log de x na base A, x positivo, y real. Se somente assim, o x é A elevado a y. E, claramente, quem é o log na base A de 1? Quem é? I não, tá vírgula, I, log na base A, log na base A de 1. Quem é? Quem é o log na base A de 1? Isso é o log na base A de A elevado a 0. Que é quem? Que é 0, né? Isso aqui, ó. E quem é o log de A na base A? Isso é o log na base A de A elevado a 1, que é quanto? É 1. Então, as propriedades do log estão aí. Mas tem mais propriedades, viu? Tem mais propriedades.
Vamos ver. Outra. Pressão. Tá? Vou colocar assim. Dado para não ficar repetitivo, tá? Dado A diferente de 1 no intervalo dos positivos, seguem as propriedades. Seguem as propriedades. Seguem as propriedades. Primeira propriedade, vamos ver. Propriedades do log. Tá? Propriedades. Então, primeira proposição. A proposição é a seguinte. Dados x e y positivos, dados x e y positivos, o log na base A de x vezes y é o log na base A de x mais o log na base A de y. Bom? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Tá? Por que isso é verdade? Seguinte razão. Prova. Prova. Ó. Dados x e y positivos, o log na base A de x vezes y é o log na base A de x. X não é positivo? Então, quem é o x? É A elevado ao log de x na base A. Isso é A elevado ao log de x na base A. Vezes. Quem é o y? Y é positivo. Então, o y é A elevado ao log de y na base A. Mas eu já sei propriedade da função exponencial de base A. Quem é esse produto aqui? Conserva a base e faz o quê? Soma os expoentes. Não é? Mas aí eu volto para cá, ó. Volto para cá. Quem é o log na base A de A elevado a um número real? Quem é o log na base A de A elevado a um número? O próprio número. Então, isso aqui é o log